O clima entre nós. Estamos chegando ao fim do outono. O inverno no hemisfério sul começa oficialmente no dia 21 de junho, às 0h32, pelo horário de Brasília, e vai se estender até o dia 22 de setembro, às 16h21, também pelo horário de Brasília. O podcast O Clima Entre Nós está hoje em contato novamente com a meteorologista Ana Clara Marques. Ela é uma das meteorologistas da Climatempo, que faz a previsão climática, e hoje nós vamos justamente conversar sobre o que nos espera o inverno de 2021. Qual o clima esperado para cada região do Brasil no inverno de 2021. Ana Clara Marques, seja muito bem-vinda ao Clima Entre Nós e muito obrigada por sua disponibilidade. Obrigada, Jô, por me receber aqui novamente. Sempre bom conversar com você e fazer esse podcast que a gente tanto gosta, né? E acho que é uma informação legal, porque a gente consegue esclarecer bastante para as pessoas, né, sobre as condições climáticas, né? Ana Clara, vamos lá falar desse inverno, né, que nós sabemos que normalmente é uma estação já seca no Brasil, né? O inverno é a época que menos chove na maioria das áreas do país, acho que com exceção mesmo lá do extremo norte e da costa leste do Nordeste, que tem durante o inverno pico de chuva, na verdade, né? Pelo interior do país é época realmente de seca. E o sul do Brasil, que tem aí chuva com certa regularidade, porque tem a passagem das frentes frias. Mas nós sabemos assim que nem todas as frentes frias de inverno são excepcionais, são muito fortes, nem todas trazem aquele ar polar muito intenso, nem todo inverno realmente é um inverno muito frio. Nós saímos aí de uma laninha que predominou durante o verão, e aí já em meados do outono ela foi perdendo força, e agora nós estamos numa neutralidade lá no Oceano Pacífico. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, Ana Clara, dessa neutralidade, o que isso significa para as condições climáticas no Brasil, e também nos desse um parecer sobre quais as condições do Atlântico, de temperatura do Atlântico, que a gente deve encontrar aí neste inverno. Bom, Jô, como você falou, justamente a gente está saindo agora de uma condição de laninha que começou lá em julho de 2020. Agora a gente entra em neutralidade, finalmente o Pacífico começa a esquentar um pouco mais, ficar mais próximo da neutralidade. E como esse fenômeno ele representa um importante modulador do clima aqui do Brasil, quando ele está nessa fase mais neutra, outros fatores passam a ter um impacto maior na nossa previsão. Então, como a gente não tem nenhuma laninha, nem um El Niño agora, outros fatores passam a ter uma importância cada vez maior, como, por exemplo, o padrão de temperaturas aqui do Oceano Atlântico Sul, próxima à costa do Sul, Sudeste e também entre a costa da Argentina e do Uruguai. E esse padrão de temperatura passa a ter uma força muito maior no nosso inverno agora. O que a gente tem agora para junho também, e vai continuar também ao longo, pelo menos, desse início e meio do inverno, é um padrão de anomalias negativas de temperatura, ou seja, temperaturas mais baixas que a média entre o sul e o sudeste do país, e temperaturas um pouco mais altas que a média, um pouco mais ao sul, entre o Uruguai e a Argentina. Então a gente acaba fazendo um padrão de temperaturas que é um aquecimento um pouco mais ao sul e um resfriamento um pouco mais ao norte. Esse padrão ele vai justamente contra o gradiente natural da Terra. Nós temos normalmente temperaturas mais frias ao sul e mais quentes ao norte. Nesse nosso padrão de anômalo aqui no Atlântico, isso acaba quebrando um pouco esse gradiente de temperatura, um fator que acaba dificultando a chegada, a formação e a passagem de frentes frias aqui na América do Sul, especificamente no nosso centro-sul do país. Um padrão de temperatura no Oceano Atlântico que vai, digamos assim, dificultar a passagem dessas frentes frias pelo sul, pelo sudeste do Brasil. Ana Clara, ainda em relação aqui à temperatura do Oceano Atlântico Sul, como está a costa leste do Nordeste, como deve ficar durante o inverno? Eu pergunto isso porque a gente sabe que a temperatura da costa leste, né, do Nordeste do oceano, tem a ver com as condições para a formação das ondas de leste, né?
Justamente, Jô. A costa leste do Nordeste, ela acabou ficando muito fria ao longo de praticamente o ano de 2021 até aqui. Isso foi até um fator que afastou a zona de convergência intertropical. Ela ficou mais ao norte da posição média dela praticamente ao longo de todo o ano. Nós tivemos um março e abril, que são os anos mais úmidos na costa norte do Nordeste. Esse ano foi muito seco, justamente por essas anomalias mais frias, por essa água mais fria do nosso Atlântico tropical sul. Nesses últimos meses, nos últimos 2 meses, essas águas têm aquecido um pouco e agora elas estão mais próximas da média. Mas, assim, não é uma indicação ainda de que teremos um inverno muito chuvoso na costa leste. Não é essa indicação que a gente tem. O que a gente espera realmente é um inverno mais dentro do padrão normal, mais dentro da climatologia, justamente por essas anomalias não estarem nem negativas nem positivas, estarem realmente mais próximas da média. Bom, Ana Clara, então vamos passar aí para a previsão para o inverno para cada região do país e vamos começar pelo sul do país, né? O que se espera aí dessas frentes frias sobre o sul do país, da intensidade delas, né? Em qual mês nós vamos ter aí frentes frias mais intensas? Olha, Geo, a gente vai começar com o inverno um pouco mais quente na região sul de forma geral. Nós temos a expectativa da formação de um sistema que a gente chama de bloqueio atmosférico. Ele deve se formar ali sobre o Brasil Central, então ele vai impedir um pouco que essas frentes frias consigam avançar até latitudes mais baixas, até Santa Catarina, Paraná. Então as frentes frias vão ficar mais restritas até o Rio Grande do Sul apenas. Então o que a gente espera nesse início de inverno é realmente um padrão mais quente e mais seco no sul do Brasil de forma geral, com exceção do Rio Grande do Sul. E aí, conforme a gente chega em agosto, a nossa expectativa é de que nós tenhamos alguns eventos de forte acontecendo, especialmente no norte do Paraná, especificamente nessa área mais próxima do Sudeste. Então, esse inverno para a região sul ainda deve ser um inverno de chuvas abaixo da média de forma geral. A gente sabe que no inverno, a região do Brasil onde mais chove nesses meses de inverno é realmente a região sul, e esse inverno aqui deve ser seco, pelo menos na maior parte deles. Sempre tem algum evento de chuva mais forte acontecendo, sempre tem alguma onda de frio mais forte chegando, mas de forma geral o que a gente espera ao longo dos próximos meses realmente é um inverno mais seco e com algumas ondas de frio bem intensas chegando, especialmente em agosto. Então, para agosto a gente espera pelo menos algumas ondas de frio mais fortes. Dá para tirar o casaco do guarda-roupa com os casacos maiores do guarda-roupa, né? Botar eles no sol já, que em agosto a gente vai usar no sul do país. Ana Clara, só para a gente ver ainda uma questão da chuva de setembro no sul do Brasil, qual é a expectativa? Para setembro, a chuva tende a melhorar um pouco, então esse final de inverno deve ser um pouco melhor em relação à chuva. É claro que não vai ser de forma generalizada, mas em relação aos meses que precedem, né, em relação ao outono que a gente teve, e a maior parte do inverno, setembro realmente já demonstra uma volta dessa chuva ocorrendo no final do inverno. Geada. Qual a expectativa de geada para o sul do Brasil durante o inverno de 2021? Olha, Gil, a gente já tem uma chance dessas geadas chegarem agora em julho, então nossa primeira frente fria mais forte pode ocorrer já algumas geadas, mas de forma mais localizada, não são previsões de geadas amplas, e a chance maior desses eventos com maior intensidade chegarem à região de forma realmente mais ampla, mais generalizada, eles ficam para o mês de agosto. Ok. Ô, Ana Clara, esse mês de agosto aí promete dar muito samba, hein? É um mês que vai ter mais chuva também, é um mês que vai ter aí mais frio, então essas frentes frias de agosto vão dar muita manchete, hein? Para a gente finalizar, Ana Clara, se nós tivéssemos que falar numa possibilidade de neve, em qual mês nós teríamos mais chance de ter neve no sul do Brasil? Novamente em agosto, Jô. É claro que a gente não descarta a chance disso ocorrer agora em julho também, nessa primeira frente fria de forte intensidade, mas essa chance maior, realmente, a probabilidade mais alta, fica para esse mês de agosto, onde a gente espera que essas frentes frias venham com maior intensidade, acompanhadas de fortes massas de ar polar. Então, realmente, para agosto é o mês mais provável. Ana Clara, vamos passar para a região sudeste do Brasil. Faltou chuva no nosso outono e também faltou frio, viu? Até teve uns friozinhos aí e tal, mas São Paulo, por exemplo, ainda nem baixou de 10 graus, né? Teve até uma geadinha no extremo sul de São Paulo e tal, mas por enquanto realmente não teve assim
nada de muito excepcional em relação ao frio. Nós sabemos que é uma época que chove pouquíssimo na região sudeste do Brasil, então, assim, esperar por chuva realmente, né, nada de especial. Alguma surpresa em relação à chuva na região sudeste do Brasil nesse inverno? Como você falou, Jô, realmente o inverno não é o período mais chuvoso no sudeste do país. E o que a gente espera para o início do inverno é bem parecido com a situação no sul do país. A gente espera que em julho agora a gente tenha a formação desse bloqueio que impeça das frentes frias chegarem também ao sudeste. E a gente espera que realmente esse início de inverno seja com sol forte, tempo aberto, e aí com menos nebulosidade acaba que as temperaturas sobem bastante. Então esse início de inverno deve ser com temperaturas altas para a época do ano ainda. Mas conforme a gente entra mais ao longo de agosto, setembro, as temperaturas também vão caindo. Então, para agosto, essas frentes frias devem vir com maior intensidade, chegando também no sudeste. Então, a expectativa para o sudeste é de alguns dias de chuva mais significativos. Mesmo no inverno, a gente tem essa expectativa de que tenha mais chuva em grande parte do sudeste, em grande parte de São Paulo, do Rio de Janeiro, do sul de Minas. Então, em agosto, a gente vai ter aí mais frio e também mais chuva. Olha só, isso é muito interessante, porque agosto é o mês tradicionalmente mais seco, então, na região sudeste. Então, nós vamos ter um agosto, digamos assim, realmente mais úmido, bastante fora do padrão, né? Não é um padrão de reversão realmente do que a gente está acostumado, mas são alguns eventos mais pontuais de chuva acontecendo. Agosto normalmente é um mês bem seco, e quando a gente coloca alguns 3, 4 dias de chuva mais forte, essa média já sobe bastante de chuva. Então, realmente não é agosto molhado, mas já é alguma chuva que não é comum de acontecer. Tá. E agosto, nós vamos ter aí mais ou menos quantas frentes frias, hein? Nossa expectativa é de que agosto tenha pelo menos 4 frentes frias, então vai ser o mês em que a gente vai ter mais massas de ar polar avançando, e elas devem ficar concentradas especialmente nessa primeira quinzena de agosto. Então, a primeira quinzena deve ser mais chuvosa do que a segunda. Ok. Nossa, então vamos aguardar aí, né? Ana Clara, com essas frentes frias intensas, é possível que nós tenhamos, por exemplo, condições de geada para áreas do sul de Minas, Triângulo Mineiro, São Paulo, interior de São Paulo, por exemplo? É possível sim, Gil. Realmente, se tem um período onde essa probabilidade fica mais alta de ter geada nessas regiões, é realmente em agosto. Ok. Bom, e aí para setembro, a chuva de setembro e a temperatura de setembro? Nesse final de inverno, em setembro, a gente vai ter a atmosfera bem seca já, e a gente já vai ter o início do aquecimento. Então, o sol ele volta a vir em direção ao hemisfério sul. Essa é uma combinação muito favorável à ocorrência de períodos de calor intenso. No ano passado, a gente teve várias ondas de calor ocorrendo em setembro, tivemos recorde de temperatura em várias regiões, e a expectativa é de que esse setembro de 2021 também seja nessa linha, também seja com temperaturas altas, com grande probabilidade da ocorrência de onda de calor. A gente não fala ainda em previsão, está muito distante, mas a gente tem sim todas as combinações, todos os ingredientes que são necessários para essa combinação. Não deve ser um setembro tão quente quanto 2020, mas também temos previsão de bastante calor. Nós precisamos ver também, Ana Clara, quando você fala num setembro mais quente, é uma situação complicada, porque aí você tem maior evaporação, nós ainda temos muita queimada que acontece, né? Então, assim, o solo já vem todo ressecado, já está ressecado, o nível de armazenamento de umidade já está muito baixo, então setembro promete também ser um mês aí provavelmente bem complicado, né, em relação ao alastramento de focos de fogo, né? Vamos ficar muito atentos em relação a isso. Ana Clara, vamos passar agora para a previsão do Nordeste do Brasil no inverno de 2021. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as ondas de leste, né, que afinal acho que é o principal fenômeno meteorológico que acontece durante o inverno e causador de chuva na costa leste do Nordeste. Justamente, nós esperamos agora alguns eventos dessas ondas de leste acontecendo. O principal mês onde elas ocorrem é agora em julho, então esse comecinho de inverno é o mês onde a gente historicamente tem mais eventos acontecendo, são cerca de 3, 4 eventos, é dentro desse leque realmente que a gente espera que aconteça agora em julho. Para os meses de agosto e setembro, a nossa expectativa também fica mais próxima da média em relação à chuva. Essa chuva vai
vai começando a diminuir ao longo do inverno, então agora em julho ainda é um mês onde chove bastante, mas ao longo de agosto e setembro, essa chuva vai realmente diminuindo bastante entre toda a costa leste e nordeste, entre a Bahia, Sergipe, Alagoas, então até o Rio Grande do Norte, essa chuva vai diminuindo ao longo das semanas. Em relação à concentração de chuva na costa leste e do Nordeste, Ana Clara, já tem assim alguma área onde deve ser privilegiada com chuva por causa desses eventos aí de ondas de leste? Temos sim, Jô. A expectativa é de que essa chuva venha com maior intensidade entre Sergipe, Alagoas e também a Bahia. Então, a costa leste mais ao norte, a expectativa é de que ela seja um pouco menos afetada com esses eventos. Então ficaria, por exemplo, em termos de capitais, a gente pegaria mais Aracaju, Maceió e Salvador, né? Isso mesmo. E menos efeito de chuva volumosa para Recife, João Pessoa, Natal. Agora, Ana Clara, alguma surpresa para a Costa Norte? Porque nós passamos todo o verão, né, com a zona de convergência intertropical mais ao norte, né, do que da sua posição normal, e aí durante o outono ainda tivemos aí algum efeito ali no Amapá, mesmo próximo alguns efeitos até sobre o Maranhão, eventualmente, né? Como é que fica a costa norte do Nordeste nesse inverno, que normalmente já tem uma grande diminuição da chuva? Justamente, essa chuva ela já começou a diminuir em maio, junho também, então onde ainda tem chuva é no Maranhão. Isso deve persistir pelo menos ao longo de julho e também meados de agosto, mas após esse período, como já é normal, a chuva vai diminuindo. Mas nós temos sim expectativa de grandes volumes de chuva ainda para a região do Maranhão, especificamente para São Luís, ao longo de julho e também meados de agosto. Ana Clara, mais uma questão em relação ao Nordeste. Nós já falamos aqui sobre o mês de agosto, que ele deve ter algumas frentes frias poderosas. Alguma dessas frentes poderá chegar até o Nordeste durante o mês de agosto? Não temos expectativas de que essas frentes consigam chegar até latitudes tão baixas assim. Elas realmente vão ficar mais restritas até o Espírito Santo e depois parte da Bahia, sul da Bahia e depois se deslocando em direção ao oceano. Tá. Alguma surpresa em relação à chuva fora de hora aí, por exemplo, lá pelo interiorzão do Nordeste, oeste da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, ou é tudo seco mesmo? É realmente tudo bem seco. A gente pode ter algum evento ou outro de chuva muito isolada, mas realmente uma chuva que venha de forma significativa ou com moderada intensidade, não temos essa previsão não, vai ficar realmente bem mais seco. Bom, Ana Clara, vamos passar agora para a região centro-oeste do país, e nós sabemos que o centro-oeste, ou parte do centro-oeste, aí, o Mato Grosso do Sul e algumas áreas de Mato Grosso, né, todo o inverno sentem aí a passagem de algumas frentes frias de forte intensidade. A gente sabe também que é uma época de extrema secura no ar no centro-oeste, é normal, não chove mesmo, né? Tivemos aí uma surpresa agora em junho, com granizo na região de Brasília, né? Vamos ver então como é que fica o inverno de 2021 na região centro-oeste em relação à chuva e em relação também ao frio. Bom, para o centro-oeste realmente é o período mais seco, então a gente não tem praticamente nenhuma chuva prevista entre Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal. As temperaturas ficam bem altas de tarde e faz frio à noite, então essa amplitude térmica também aumenta muito. É um período muito seco, a umidade relativa do ar fica bem baixa também, durante a tarde especificamente, então ficam em níveis normalmente abaixo dos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Então é uma época de muito cuidado em relação à saúde para o centro-oeste. Nós temos sim algumas expectativas de algumas ondas de frio conseguindo avançar, especialmente sobre Mato Grosso do Sul. Algumas conseguem chegar também até Cuiabá e a região mais ao sul de Mato Grosso, mas de forma geral essas ondas de frio não devem conseguir chegar até Goiânia ou Brasília, realmente uma ou duas só ao longo do inverno. Por isso a temperatura já começa alta no inverno, temos algumas ondas de frio em agosto, mas de forma geral esse inverno vai ser bem quente. Em relação à chuva especificamente,
você já falou assim, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, é o padrão seco mesmo, assim, nos 3 meses, julho, agosto e setembro? Sim, entre Mato Grosso, Goiás e Brasília, realmente a expectativa é de pouquíssima chuva. O que fica fora dessa conta é Mato Grosso do Sul, em que a gente tem a expectativa de algumas frentes frias conseguindo chegar até o estado praticamente inteiro e conseguindo fazer essa chuva chegar especificamente em agosto. Então, em agosto, a gente tem expectativa de alguns eventos de chuva forte e em setembro também. Setembro a gente também pode ter chuva, mas o restante Isso, da região vai ser de tempo bem seco. essa é uma boa notícia para Mato Grosso do Sul. Agora, com essas frentes frias mais intensas, então, de agosto, tem chance de geada em Mato Grosso do Sul? Quando teria? Em qual mês teria, então? Tem sim, Jo. Especificamente em agosto é o mês mais provável para a gente ter. Não é um risco muito alto, mas a gente tem sim essa possibilidade de geada, especialmente nas áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul. Ana Clara, para a gente fechar aqui a região centro-oeste do Brasil, eu estou ainda preocupada com esse mês de agosto, com essas frentes frias de agosto. Eu gostaria de saber se alguma delas teria potencial para provocar alguma chuva, por exemplo, lá em cima, no norte de Goiás, no Distrito Federal, porque é tão raro chover nessas regiões, né? Mas com frentes frias tão poderosas, existe essa possibilidade em agosto? Existe sim, Jo. Essa probabilidade novamente não é muito alta, mas tem um mês para isso acontecer, é em agosto. Então a gente tem sim essa chance dessa chuva chegar, especialmente na primeira quinzena de agosto, chegar até as regiões mais ao norte, pegando especificamente Brasília. Tem essa chance sim. Vamos ver então, Ana Clara, como fica a região norte do Brasil. Nós estamos vindo aí de uma situação excepcional na região norte, né? Porque essa laninha que atuou durante o verão e parte do outono, ela produziu uma quantidade de chuva fenomenal, né? Na bacia amazônica, e a gente tem que lembrar também da chuva da nascente dos rios, né? Lá nos Andes, né, pegando a Colômbia e o Peru, que também foi uma profusão de chuva muito grande. Agora que a gente está começando a ver o Rio Negro parou de subir, né? Ainda está muito alto, mas pelo menos parou de subir depois de ter atingido o seu recorde histórico, o seu nível histórico em Manaus, né? Em cento e tantos anos de medição. Como é que fica aí essa chuva na região norte do Brasil e se nós vamos ter também as tradicionais friagens de inverno? A nossa expectativa para esse período de inverno na região norte é de realmente chuvas acima da média, ainda sobre a faixa mais ao norte da região. Então, a gente pega a bacia do Rio Solimões, do Rio Negro e também do Amazonas, ainda com chuvas acima da média. Mas, de forma geral, já é época do ano onde esses rios começam a baixar, onde eles atingem seu máximo e aí começam a diminuir. Então, essa chuva, apesar de ser frequente e volumosa ainda em alguns pontos, ela não deve ter tanto impacto assim para fazer esse nível voltar a subir, por exemplo. Então, essa não é a nossa expectativa, mas, de forma geral, ainda vai ficar muito úmido o solo, ainda vai ter muita chuva para cair nessas regiões. Ana Clara, em relação ao estado do Tocantins, tem alguma surpresa aí? Eu tô um pouco encafifada com esse agosto, que você já falou que ele promete algumas frentes frias especiais, né? E a gente sabe que o Tocantins é um estado extremamente seco, mas quando tem, às vezes, uma frente fria muito excepcional, até pode dar um respingo até lá em cima, né? Mas a gente vai ter alguma surpresa aí para o Tocantins nesse inverno? Ou vai ser a secura total? Porque ele, olha, já não choveu nada em maio e junho também já está sendo a seca total, né? Pois é, Jô. De forma geral, os meses devem continuar sendo bem secos no Tocantins. A gente pode esperar, sim, para algum evento muito isolado de chuva acontecendo em agosto no Tocantins, mas de forma geral, se acontecer, ele é único e muito isolado, porque a tendência geral é de tempo seco realmente ao longo desse inverno. Nossa, mas vamos esperar aí, porque vai ser notícia, né? Imagina se cair uma gota de chuva em agosto no Tocantins, isso acabar virando notícia. Agora, Ana Clara, em relação às friagens, hein?
Bom, Jo, as friagens vão ficar um pouco mais tardes esse ano. Agora, em julho, com a formação desse bloqueio, elas não vão conseguir subir até as regiões de Rondônia, do Acre, do sul do Amazonas, mas ao longo de agosto, com algumas frentes frias de forte intensidade, algumas dessas massas de ar vão sim conseguir chegar até essas regiões, então a gente espera que a gente tenha as temperaturas caindo nesse sul da região norte ao longo de agosto, em pelo menos 1 ou 2 eventos, mas ficam bem restritos ao mês de agosto mesmo. Olha, muito bem. Esse agosto, então, realmente promete, né? Bom, Ana Clara, então nós vamos ter realmente um inverno aí que parece que não vai ser de muito frio, né? Mas com essa surpresa aí de agosto, você teria alguma coisa mais a complementar para esse inverno de 2021? Bom, esse inverno de 2021, de forma geral, com exceção do nosso agosto, ele vai ser um inverno ainda quente em grande parte do país. Então, ele vai começar com temperaturas acima da média e também deve terminar com essas temperaturas acima da média. Vai começar quente e terminar quente. A gente vai ter só esse respiro aí no meio do inverno, no mês de agosto. Ok. Bom, Ana Clara, eu agradeço muito a sua participação. O Clima Entre Nós fica por aqui e eu espero, caro ouvinte, que você então aproveite bastante este conteúdo sobre o clima no Brasil no inverno de 2021 e já desejando a todos um feliz inverno. O Clima Entre Nós fica por aqui. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.